Glória a Deus! Segunda-feira, 17 de maio, mais um dia que o Senhor nos provê, mais uma semana e o Senhor estará conosco, nos dando a suficiência que só Ele pode nos dar. Tema da mensagem de hoje: dentro de pacotes rústicos se encontram grandes presentes. Ninguém, em sã consciência, quer enfrentar as chamadas provações. Todos nós queremos evitar ao máximo o sofrimento. Mas sabemos que as lutas e provações virão, seja por situações às quais não temos uma responsabilidade direta, ou seja por tempestades que nós mesmos criamos, justamente por não termos respondido a uma situação contrária de forma espiritual. Mas o segredo todo diante da provação está em não se afastar de Deus e continuar na presença dele, o buscando, orando, aprendendo de sua palavra, louvando, pois de fato a aprovação é um pacote rústico, pesado, que parece inútil, mas dentro dele tem um grande presente escondido. Uma curiosa passagem do livro de Atos ilustra como a aprovação é um pacote rústico que traz dentro dele presentes inusitados. Paulo se encontrava na cidade de Filipos, ali ele evangelizava as pessoas, inclusive houve a conversão de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Depois de alguns dias, ainda naquela cidade, Paulo expulsou um espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, verso 18. E qual foi o resultado disso? Paulo foi aplaudido, se tornou conhecido, admirado. Muito, embora ele não tenha feito isso para ser conhecido e admirado, né? Muito pelo contrário, aqueles que lucravam com as adivinhações da moça agarraram Paulo e Silas, os levaram às autoridades e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, verso 20 a 24. Que provação! E tudo isso por terem feito bem, livrando uma moça de um espírito maligno. O resultado foi humilhação pública e costas sangrando pelos açoites e uma estada na prisão, presos em troncos. A maioria de nós com certeza iria murmurar, mas vai um aviso: a murmuração é um elemento que só faz com que aumente o sofrimento, pois o espírito revoltado resultará em mais sofrimento para o corpo como um todo, envolvendo o psicológico e desencadeando atitudes que só irão trazer males a você. Mas em vez de murmurar, Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, tomaram a atitude sobrenatural de louvar a Deus. Vejamos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos 16, verso 25 e 26. Será que Paulo e Silas sabiam que, ao orar e louvar a Deus, aconteceria um terremoto que os livraria daqueles troncos, que as portas da cadeia se abririam? Certamente que não. Mas eles tomaram uma atitude que protegeu a mente deles. Se eles ali murmurassem, o sofrimento ficaria insuportável. Mas eles foram para o refúgio espiritual, que é a oração e o louvor, que faz com que a pessoa receba ajuda sobrenatural, e onde a depressão reinaria, em vez disso reina a paz e a alegria em Deus. Com a porta das prisões abertas é que o carcereiro viu, como popularmente é dito, a viola em caco, e pensou que sua carreira havia chegado ao fim.
E como a vida naqueles dias estava muito ligada à sua profissão e honradez, ele puxa a espada para se matar. Veja como a reação de Paulo e Silas diante do sofrimento foi antagônica diante da reação do carcereiro. Isso mostra como uma vida comprometida com Deus realmente faz toda a diferença. Mas Paulo, vendo que o carcereiro iria se matar, brada em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. Paulo não aproveitou a situação para fugir, pois o terremoto abriu as portas da prisão, mas Deus não havia dito que Paulo deveria fugir e Paulo estava ali, junto com os demais presos. Tudo isso impressionou profundamente o carcereiro, que deveria ter ouvido Paulo e Silas antes do terremoto orando e louvando a Deus. A situação toda expôs ao carcereiro que sua vida estava vazia, sem sentido, e a própria atitude de Paulo de não fugir, se aproveitando da situação, antes se preocupou com o carcereiro, dizendo para ele não se matar, mostrou que esses homens tinham algo dentro de si que era diferente. Aqueles homens tinham Deus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 16, versos 29 a 31. Será que Paulo imaginava que por trás daquela terrível provação de humilhação pública e açoites naquela prisão teria esse grande presente que foi a conversão do carcereiro? Com certeza não. E se eles na prisão estivessem murmurando e falando contra Deus, tudo isso teria acontecido? Certamente que não. Mas a reação espiritual diante da provação fez com que o pacote fosse aberto e o presente de mais uma família para Cristo estava ali reservado. Depois de terem pregado a palavra de Deus a toda a família do carcereiro, havia ainda mais presentes. Vejamos, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Atos 16, versos 33 e 34. Além do banquete espiritual, da conversão e batismo de toda a família, eles também tiveram o presente de terem suas feridas tratadas, os vergões nas costas foram lavados. Depois eles tiveram ainda uma refeição digna junto com a família do carcereiro. Foi uma noite abençoada de alegria espiritual e refrigério também para o corpo, com o tratamento que receberam. Portanto, toda aquela provação por terem simplesmente feito o bem, ao expulsarem o espírito maligno da jovem, nada mais era que um pacote rústico, aparentemente sem sentido, pesado de carregar, mas através da oração e do louvor, aquele pacote foi aberto, ali estava guardado grandes presentes que foram revelados a Paulo e Silas. No dia seguinte, Paulo e Silas foram libertos da prisão. Que essa linda passagem nos fortaleça, nos encoraje a orar e louvar a Deus na provação, que venhamos a permanecer na presença maravilhosa de Deus. E assim, o pacote rústico da provação irá se abrir e ali veremos grandes presentes que Deus reservou para a nossa vida. Então não se esqueça disso. Nem sempre os presentes que Deus tem para nós vêm em embalagens bonitas e cheias de atrativos. Às vezes o pacote é feio, pesado, triste, mas através da fé, da oração e louvor, aquele pacote se abrirá e ali dentro receberemos presentes maravilhosos que jamais pensaríamos que estivesse naquele pacote. Portanto, siga na fé. Se alimente do Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia, praticando o que você será presenteado, mesmo sofrendo por ter feito bem. Adore a Deus. Vamos orar. Meu Deus amado e querido, em nome do teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, e convencido pelo Espírito Santo, me ajude a te louvar nas provações, nas lutas, a responder de forma espiritual, e assim o pacote rústico da provação irá se abrir e revelará, guardados ali, grandes presentes para a minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Em nome de Jesus eu orei. Amém. Glória a Deus, né? Palavra interessante, né? Além disso também, né? Paulo deixou implantado uma igreja ali em Éfeso, né? Foi algo realmente absolutamente espetacular, o agir de Deus. Agora, na prisão, se ele estivesse murmurando, a dor seria maior, mas em vez disso ele está orando. Se você de repente está aí numa situação de prisão, se sentindo aprisionado na alma,
muitas vezes sofrimento, né? Por ter feito às vezes o bem, né? E sofrendo por isso. Glorifique o nome de Deus, louve o nome dele, porque o de repente do Senhor chega na sua vida através do louvor. Confie nele, de repente de vitória. Deus abençoe sua vida. Dentro de pacotes rústicos se encontram grandes presentes se agirmos com adoração e louvor. Deus te abençoe e amanhã tem mais Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Essa semana vai ser de conquista, hein? Em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar a enfrentar os desafios e vencer. Deus abençoe você e sua família. Se essa mensagem te abençoou, dê um like. Tchau, tchau.